Animatrônicos são reais. Sim, a gente sabe que animatrônicos são um principal elemento para causar terror e medo nos jogos, né? Como Five Nights at Freddys e vários outros jogos por aí, mas a verdade é que eles são reais, do nosso mundo real. E lá para 1980, 1990, era até comum encontrar animatrônicos em centros de entretenimento. Já hoje, bom, você encontra os animatrônicos, só que abandonados, destruídos, e você acaba esbarrando por uma dessas criaturas mecânicas por aí sem saber que elas estavam ali, e elas estão totalmente destruídas, deploráveis e muito assustadoras. E hoje a gente vai ver animatrônicos assustadores abandonados debaixo d'água. Gente, eu morro de medo do que tem debaixo d'água. Imagina encontrar um animatrônico abandonado dos anos de 1980 na água. Meu Deus do céu, nem quero ver. Quem vai ajudar a gente nisso aqui é um canal que eu achei incrível, esse canal inclusive, tá? Chama Freddy Trap, e ele vai mostrar pra gente alguns animatrônicos abandonados encontrados debaixo d'água. Uma coisa bem assustadora que eu tô louco pra não tomar um susto com isso, porque, cara, me dá muito medo essas coisas de animatrônicos abandonados. E você, não dá, não? Um aviso rapidinho é que nossa mentoria finalmente foi aberta, são 10 vagas somente, então se você quer garantir sua vaga e ser um youtuber de sucesso, acelerar aí sua carreira dentro do YouTube, cogite em participar da nossa mentoria. O link tá na descrição ou no comentário fixado. Vão ser encontros semanais que eu vou te ajudar a ver lá o seu canal, suas estatísticas, a gente vai bolar estratégias, objetivos, vamos falar sobre thumbnail, sobre roteiro, sobre edição, tudo o que você precisar pro seu canal fazer sucesso, e não um bocado de coisa genérica que a gente vê em cursos. Eu vou direcionar tudo que eu sei pra você ter a melhor experiência e crescer o seu canal do seu jeito, beleza? As inscrições estão acabando, então se você tiver afim mesmo, é o seu sonho, corre e se inscreve lá, beleza? Pra garantir sua vaga, que são somente 10. Agora sim, vamos nessa com os animatrônicos abandonados debaixo d'água. Ó, o vídeo tá em inglês, mas eu liguei aqui as legendas automáticas do YouTube e acho que vai dar pra gente entender direitinho. E o canal do Freddy Trap tá aqui na descrição. Agora vamos nessa. Meu Deus, o que é isso? Que isso? Não, pera, isso é um terror de verdade. Cara, que já começou assim. Esse canal sabe assustar. Welcome back, everyone. Today we are once again going to go over another top 5 abandoned animatronics. But this time, we're going over ones that were once crept under the water. Cara, isso aqui... Ah, é tipo a serpente do Lago Ness? Um dragão? Mas que é isso, meu Deus do céu? Debaixo d'água? É, tipo, deveria ser a serpente do Lago Ness, né? Mas aqui tá escrito Excalibur Dragon. Most of the animatronics on this list have unfortunately been left to rot. But some have actually been saved. Olha a cara desse mano aqui. Ah, legal. Então, a maioria foi abandonado, tá? Mas alguns eles conseguiram salvar. Muitos desses animatrônicos são abandonados e ninguém sabe exatamente o porquê. Porque, gente, são peças caras. É coisa difícil de produzir e que, assim, é icônico de certos lugares e, de repente, eles são abandonados. Sempre tem essas lendas urbanas, né? De que a galera fica com medo porque eles, com o tempo, vão adquirindo vida. Lendas urbanas aí que sempre aconteceram. Sempre ouvi falar disso aí. E a galera abandona eles e eles ficam lá vivendo, né? Tipo... existindo, apodrecendo aos poucos, mas alguns são salvos e realmente parece que são... Isso aqui é um museu? Parece ser um museu isso aqui. Number 5. The Excalibur Dragon. Ah, tá. The animatronic dragon at Excalibur Hotel in Las Vegas was created by AVG Technologies, a company that specializes in creating animatronics for theme parks and attractions. Então você vê que era comum, né, a gente ter a criação de animatrônicos lá nos anos 80, 90, acho que até 2000 era comum você ter animatrônicos, robôs estilizados pra você... em centros de entretenimento, né? Hotéis, Las Vegas é um centro de entretenimento que tem muito. Imagina você encontrar um bicho desse aqui se mexendo, que da hora, velho. É uma hidra, acho que isso aqui é uma hidra, né? Tem várias cabeças. The dragon was designed to be a centerpiece for the hotel's medieval theme, and it's certainly delivered on that front. The dragon is 50 feet long and weighs over 3,000 pounds. 15 metros de comprimento. Mano, é metro a dar com pau. Ficou esquisito essa frase fora de contexto. Que bicho grande. Making it one of the largest animatronics ever created. Ó, dos maiores já criados. It is controlled by a team of puppeteers who use a series of cables and hydraulics to make the dragon move and breathe fire.
Caramba, o bicho solta fogo. Mas, caramba, é muito grande mesmo. Que da hora. Mas onde que vem a água aqui, né? The dragon is so realistic that it has been known to scare small children. Tá me assustando também, não é só as small children não, meu amigo. Aqui não é só as criancinhas não, aqui eu tomo susto também. Olha só a desenvoltura do bagulho, mano. Olha o tanto de cabo, o tanto de fio, Nossa! Como que abandona um negócio desse, velho? Construction began for it in October 1990, and the dragon and his opposition, Merlin, began performing sometime in 1993. Era 1990, foi uma época muito forte para animatrônicos assim, mas já em 1980 já tinha. After only 10 years of being active twice a night, Excalibur had put an end to it, with no traces of it being left, leaving everyone to make conspiracies of what happened to it. Caramba, então, depois de 10 anos, a atração foi abandonada, eles não falaram nada sobre ela e os animatrônicos, quer dizer, o animatrônico do dragão simplesmente sumiu. Back in November of 2022, I ventured out to Las Vegas because I knew the time was right to uncover this uncanny beast. Puta, que da hora! O cara foi até lá pra tentar descobrir onde que tava o dragão, velho. Que massa, Freddy Trap. Aí eu boto fé. If it still was truly there. After talking to an Excalibur employee in discrepancy, they told me that the hotel has no means to turn the show back on, and that the reason why it is still under the bridge is because it is too heavy to remove from underneath. Nossa, então ele realmente ficou ali porque tá lá até hoje, esse animatrônico, porque ele era muito pesado pra ser movido. O que eu não entendi é cadê a água? Ele aparecia pela água? Even destroying it would take too much time and cost too much money. Maybe in the future it's bound to change. Caramba, não querem nem destruir o bicho, velho, porque causaria muito dinheiro. Dá pra Number mim. 4. Bert the Bridge Bunyip is an animatronic creature located on the Murray Bridge in South Australia. Que isso? Mano, peraí. É um coelho. Bunyip is an animatronic Coelho da ponte. O coelho da ponte. Minha nossa cenoura, que assustador. creature located on the Murray Bridge in South Australia. The original animatronic was created in 1972 by a team of artists and engineers to celebrate the local folklore of the Bunyip. Ah, então é uma criatura folclórica, né? Que foi criado esse animatrônico pra homenagear esse folclore aí. Mas era pra assustar as pessoas? Stories describe a fisherman who was greedy and catching more fish than needed, drying out the river. Local elders were displeased with this selfish character who was not respecting the rules of fishing. As punishment, the man was turned into a half-man, half-fish creature and banished to the depths of the river. Folclore local, né? Igual a gente tem aqui, um pescador que pescava muitas coisas do rio e acabou sendo punido por isso porque ele estava sendo egoísta e transformado em um homem, meio peixe. It is said if you do the same thing as this fisherman, this creature will grab you and drag you to the depths of the water, just as he was banished. The Bridge Bunyip's job is to frighten its visitors with glowing red eyes and a fearsome roar. Caramba, é um animatrônico feito pra assustar mesmo. Meu Deus, inacreditável. The animatronic is installed beneath Murray Bridge, which spans the Murray River and can be seen by visitors walking across the bridge. The Pelo menos avisam aqui sobre o folclore e ele aparece, né? creature has become a popular tourist attraction and has even been featured in a number of documentaries about Australian folklore. There were 3 created, the first looking much different than the one we know today. After 10 years of the first animatronic running, it was scrapped for the second, which holds a baby and opens its mouth. Meu santo amigo, ele segura um bebê? Que isso? And some say spits water at the visitors. This one has become the most well-known. Some people found Bert the Bridge Bunyip animatronic creepy. É claro que é assustador. Olha a cara desse mano, velho. Por que fizeram um negócio desse pra assustar as pessoas? Conseguiram. Due to its aging and the fact that it is located in a dark and damp environment. Additionally, the audio track would often glitch and make it sound worse than the true audio that was recorded. Nossa senhora, porque o bicho ele soltava um rugido, né, quando aparecia. Só que o áudio começou a dar falhas, glitches mesmo, como a gente conhece, né, deixando o negócio ainda mais assustador do que era pra ser. Por que não tira esse bicho daí e coloca, sei lá, a Barbie meio peixe, velho? Recorded on the tape, making it sound like this.
A legenda até encontrou um tudo bem ali. Tá tudo bem não, mano. Caramba, que assustador, velho. O cara só tinha bosta na cabeça pra fazer um negócio desse, pra assustar os visitantes. Nunca mais voltava nessa ponte. In 2018, the 19... Parece um grito, né? De agonia. Caramba. 1982 Bunny Yip and baby animatronics were removed to be demolished, and in their place came a new Bunny Yip. Ah, tá. Aqueles ali, então, foram destruídos, provavelmente porque estavam muito velhos e assustadores, e colocaram esse aí da Shopee, né? O outro tava mais assustador. This one had a lot of issues when first put in, though. E o problema para ser colocado é porque Satã está agindo. The first 3 months of its installment, almost every time Murray would come out of the water, a white substance would cover the water. Cara, ele é muito grande, o que é isso? E tá saindo um negócio branco aqui mesmo quando ele tá subindo. O que é isso, o Bunnyip? Baby Bunnyip? O que é isso? Tá errado isso aí. Vamos ver de novo. 3 months of its installment, almost every time Murray would come out of the water, a white substance would cover the water. Once that was fixed, oil kept covering the entirety of the Bunny Yip. Que isso, mano? Esse bicho tá amaldiçoado. Que isso? Toda hora um negócio diferente. Daqui a pouco ele vai vir cheio de purpurina. Aí vai ser lindo, né? Aí não vai dar tanto susto. Ele é coberto por óleo. Que é isso? Some people have said that it's a curse that came from the... Oh, meu Deus, eu falei que era uma maldição mesmo. Que é isso? A gente tá aqui, sintonizado aqui, Freddy Trap. Eu tô falando, você tá me ouvindo, eu tô falando. Old Bunny Yip and its baby for demolishing them. Caramba, uma maldição dos outros animatrônicos, né? Porque eles foram substituídos por esse. Minha nossa cenoura. Would you go visit this new Bunny Yip? Nunca na minha vida que ia passar perto do negócio desse aqui de Chernobyl. O cara, ele foi enviado pela Shopee, passou por Chernobyl e veio desse jeito, cara. Impressionante. Ainda pegou uma maldição ali na Rússia rapidinho, só pra dar um gás. Or the abandoned 1982 version. Acho que esse aqui foi o mais assustador. Sério, isso aqui é macabro. Tem um bicho nojento com um bebê. Nossa. Que isso aqui? O cara tá de brincadeira. Eu passo na ponte aqui, encontro um negócio desse aqui, eu vou de varapau em 2 segundos, irmão. 3. The Watermouth Troll is an animatronic creature. O Troll, como é que é o nome? Troll Boca de Água. Located at Watermouth Castle in North Devon, England. The troll is designed to look like a fearsome monster with sharp teeth. The animatronic is installed in a cave-like environment. Nossa, é escuro assim? And is often cited as one of the scariest animatronics in the world. Unfortunately, this year it is said that it was removed for an unknown reason. Eita, por que ele foi removido? Ele sumiu, levantou vida e foi fazer uns pedidos lá na Shopee pra arrumar os dentes. And now the cave is just a dark, empty room, with the troll probably sitting, rotting in a warehouse somewhere. I had a source from the theme park tell me that the animatronic had some technical issues that couldn't be fixed. It started malfunctioning and disturbing visitors by making abnormal noises from the speakers that played when the door was opened. Meu Deus do céu! Ele começou a apresentar problemas que deixava ele falando de jeito esquisito, coisas estranhas que não pode ser consertado. É Satanás, né? The park management received multiple complaints about people getting startled, which was mostly young kids. To ensure the safety of the park's guests, they made the difficult decision to remove the troll animatronic from the park. Ah não, gente, mas peraí. Você faz um negócio que é pra assustar. Já é pra assustar, já dá pra ver que é pra assustar. E as pessoas reclamam que tá assustando, você acha ruim? Eu não tô entendendo. Aonde você quer chegar? Não consigo compreender. É a mesma coisa que fazer uma pizza muito grande e vender ela como pizza gigante. E as pessoas reclamarem que a pizza é grande demais. Why is there so much submechanophobia here?
Toda vez que você abre... Someone needs to go on the hunt for him. Number 2. This animatronic is quite used to the spotlight here on YouTube. Moby Dick. Parece que é famoso aqui no YouTube. Eu nunca vi. Como é que é famoso se eu nunca vi? Então não é famoso. As many of you know, there was a lot of drama surrounding this rotting discovery. Ixi. But that's for a video you can find elsewhere. For those who don't know who this is, it's the Pleasure Island Moby Dick animatronic. Tá, é uma... É da Disney, né? Moby Dick é da Disney, Pleasure Island também é da Disney. Parece que rolou alguma coisa, alguma treta sobre ela, mas eu não... Tomara que ele explique, porque eu não sei do que é, não. This giant whale, named after the classic novel, was originally part of a theme park called Pleasure Island, which operated for 10 years, from 1959 to 1969. Caramba, 1959, velho. The animatronic was a popular attraction, showcasing the story of Moby Dick through animatronic movements and special effects. Tamanho do negócio, Unfortunately, cara. the park faced financial difficulties and closed its doors, leaving behind the abandoned animatronics as a nostalgic relic of the past. Once the park officially shut its doors, they demolished all props of the park and decor. But because Moby Dick was too big, they left him in the water to rot on its own. Que isso? Então, eles realmente deixam as paradas lá pra apodrecer, os animatrônicos pra apodrecer. Olha o tamanho disso, deve ter dado um trabalhão do caramba. Fora que é uma relíquia, né, tipo, do passado. Mas pelo menos eles deixaram, tipo, destruíram todo o resto do parque, mas deixaram o Moby Dick lá pra apodrecer. Desde 1959. Now, where the amusement park once was, sits a public park that many families attend. This park is located. Então, tá. Então não é mais um parque, né? Tem quer dizer, não é um parque temático, agora é um parque público, que tem esse mesmo lago. Located in Wakefield, Massachusetts. Most families that attend the park have no knowledge of the rotting 30,000-pound beast that sits underneath them. Meu Deus, ela continua ali, debaixo do lago? Que as pessoas... Que isso? Imagina que é tipo a bolinha do seu cachorro ali, aí você vai, putz, vou ter que pegar, moleque, aí tipo, entra dentro da água e encontra esse animatrônico gigantesco te olhando. A picture surfaced in 2005 showing a big white blob sitting on the bottom of the pond and was posted to Reddit. But most people wrote it off as a hoax until YouTuber Sparky Games was sick of waiting on people to... Não, peraí. O que aconteceu? Tá, peraí, vamos tentar entender. Tiraram uma foto de alguma coisa que estava aparecendo, né, onde ela deveria estar, é isso? Vamos entender. A picture surfaced in 2005 showing a big white blob sitting on the bottom of the pond. Mostrando uma bolha branca que estava no fundo do lago. Tá. And was posted to Reddit. But most people wrote it off as a hoax until YouTuber Sparky Games was sick of waiting on people to go there and truly uncover the mystery, and took it upon himself to either declare it as a hoax or a true story. Tá, então ninguém sabia se esse negócio, essa bolha, esse treco que apareceu era falso ou verdadeiro, e esse mano foi lá ver. He threw an underwater drone in this pond and ended up finding this. Em 2022, putz, ano passado, o que ele encontrou? É ela. Por que teria uma bolha? Gente, bolha de ar. Tá 1,49 m de profundidade. Não sei se vocês estão vendo. Foi pra 2,78 m. Cadê o olho? Hã? Não vi. É isso aqui? Isso aqui é o olho dela? Não consigo ver. O negócio tá todo esquisito. Meu Deus, velho. O animatrônico tá lá até hoje. Number 1. The Sea Serpent. Mano, o bicho tá lá até hoje. Deixaram o animatrônico da Moby Dick gigantesco no fundo de um lago que as famílias vão até lá. Imagina o medo que isso deve dar. E o que é esse negócio, essa bolha de ar saindo e tudo mais? Mano. Number 1. The Sea Serpent. Ah, tá. Isso aqui não é o dragão, então. Tem o dragão e tem a serpente, né? Que é a serpente do Lago Ness, talvez. Aqui só tá falando da serpente do oceano. 20,000 Leagues Under the Sea submarine voyage was first introduced at Disneyland in California
in 1959. De novo, 1959. And later at Magic Kingdom in Walt Disney World in 1971. The ride took guests on a simulated submarine voyage, allowing them to explore. Que massa! É tipo daqueles 20 mil léguas submarinas, né? Um conto da Disney. E realmente eles iam pra debaixo da água, que da hora. The depths of the ocean and encounter various marine creatures, including the infamous sea serpent. The sea serpent was a thrilling and memorable part of the ride. As guests embarked on their submarine journey, they would suddenly come face to face with the enormous sea serpent, its long, snake-like body weaving through the water. Cara, é muito grande. As guests embarked on their submarine journey. Isso aqui já começa a ser ela, a serpente, ó. Isso aqui também, ela dando a volta, né? Would suddenly come face to face with the enormous sea serpent, its long, snake-like body weaving through the water. Cara, pra assustar ainda mais tem essas minas aqui segurando o bicho, né? Que é assustador do caramba. The animatronic sea serpent would move and sway, creating a sense of excitement and a lot of fear for most ela balançava mesmo. riders. The sea serpent became an iconic symbol of the attraction, captivating guests with its impressive size and lifelike movements. Its appearance added an element of suspense and mystery to the underwater voyage, making it a favorite among visitors. Porque você olha debaixo d'água, tem uma sensação completamente diferente, né? Ainda mais os movimentos que ficam mais realistas que tudo. However, despite its popularity, 20,000 Leagues Under the Sea submarine voyage eventually closed down. The ride faced challenges in terms of maintenance and operational costs, leading to its closure in 1994 at Disneyland. Nossa, durou bastante tempo essa viagem. Em 1959 teve um, 71 teve outro, e desde 71 até 94 ela funcionou. And in 1996 at Walt Disney World. The sea serpent and other elements of the attraction were removed, leaving behind cherished memories for those who experienced the ride. After the ride closed, the fate of the sea serpent animatronic from 20,000 Leagues Under the Sea is not widely known. O quê? Ninguém sabe onde é que tá o bicho? Clips of one of the sea serpents, of two made, was sold through an auction for a whopping $70,000. And cara, olha ela mexendo, que assustador, putz grila. Of two made, was sold through an auction for a whopping $70,000 and sits in a storage unit, for now, awaiting its return to live under the water once again. It's possible that the other animatronic was either repurposed for another attraction, stored in Disney's archives, or potentially even dismantled. Tá, a ideia é que foram duas, né? Uma em uma atração e outra em dois parques diferentes. Parece que uma foi vendida, né, como uma peça de museu e o outro ainda tá desaparecido. The exact whereabouts and current condition of the second sea serpent animatronic remains a mystery. Que coisa! A sea serpent. Captain to crew, man your battle stations. Stand by for action. Spread to surface. Standing by to surface, sir. A galera se divertindo horror. O que é isso? Não, pera, passou um cachorro ali, velho. Olha só. Ué. Meu Deus. Off to the deck. Make all preparations for... Mr. Baxter, if you think you're seeing mermaids and sea monsters, you've been submerged too long. Assusta. Eu vou tomar um jumpscare? Ah, tá. Que susto. Achei que ia tomar um jumpscare. Gente, eu acho isso fantástico, a gente descobrir pelo mundo os animatrônicos abandonados por aí, né? Imagina você esbarrar com uma criatura dessas, um animatrônico desse, sem saber exatamente por que ele foi abandonado, a história dele. Então é muito interessante a gente investigar e tentar descobrir a história desses animatrônicos, por que eles foram abandonados, né? O que aconteceu, porque são estruturas caríssimas, que demoram muito tempo para serem construídas e de repente são abandonadas. E é lógico que tem muita lenda urbana sobre maldição, sobre vozes esquisitas, sobre o bicho tá se mexendo mesmo quando não deveria, e por aí vai, que vocês sabem que lá em Five Nights at Freddy's foi o que foi muito explorado. Acho muito da hora ver isso aí, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre animatrônicos da vida real, vou deixar aqui na tela final pra vocês, tá? Se vocês tiverem interesse, porque é uma coisa que me fascina muito. Eu fiquei com medo, o que me deu mais medo aqui, eu acho que foi a Moby Dick, que tá lá até hoje, mano. Qual foi o que te deixou com mais medo aqui nesse vídeo?
deixa nos comentários, beleza? E o link tá na descrição do canal do Freddy Trap, caso você queira conhecer mais vídeos dele aqui, e eu posso trazer mais reacts também, beleza? O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!